Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Tony. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Barcelona e também Rafinha, linkando os dois aí e mostrando por que o brasileiro vai ser o melhor do mundo. Mesmo eu achando aí que tem uma disputa desnecessária com a Lamine Yamal. Mas fica nesse vídeo aqui, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, ajuda meu canal a crescer e esse vídeo a chegar para mais pessoas. Tenho 154 inscritos, então eu conto com sua ajuda para meu canal ir crescendo pouco a pouco. Falou? Obrigadão, obrigadão pelo seu like, eu sei que você já deu like. Enfim, vamos começar aqui porque eu não quero que esse vídeo chegue a mais de 5 minutos, né? Rapaziada, primeiro vamos falar sobre o Campeonato Espanhol. O Barcelona lidera a Liga, tem 73 pontos de vantagem, tem um jogo a mais, né? O Real Madrid ainda joga amanhã, mas o Barcelona hoje já teve uma partida muito desgastante, muito desnecessariamente desgastante contra o Celta de Vigo. Saiu de um 1-0 para 3-1 para o Celta de Vigo e do nada um 4-3 para o Barcelona depois de muita pressão. Mas antes de tudo, né, deixa eu falar um pouco sobre essa partida também. O Barcelona realmente abriu o placar e tomou um hat-trick de Borja Iglesias. Isso mostra que a sua zaga está muito frágil quando se troca uma peça dessa zaga, desse modelo de jogo. É um modelo muito diferente do que o Barça vem acostumado. Uma pressão mais alta, os caras têm que ficar muito atentos para fazer a linha de impedimento. Hoje, em duas ocasiões, o Borja Iglesias conseguiu sair livre, marcando ali da linha de impedimento certinho, porque o Gerard Martin não conseguia fazer ele de maneira certinha, né? De maneira correta, como faz o Baldé, por exemplo. O Baldé que está machucado. Segunda coisa, o Barça sofreu 3 gols, é verdade, mas ainda assim consegue virar a partida por 4-3. Isso é um sinal que a Inter não pode vacilar. Ou qualquer outro time que tem que vencer do Barcelona tem que fazer um 3-0, um 3-1 e ainda assim se manter concentrado lá atrás, porque é um time que consegue pressionar e consegue achar os espaços muito rápido. Hoje a gente viu isso no gol do Dani Olmo, na assistência do Rafinha, e também no gol do Rafinha na assistência do Lamine Yamal. Foram uma achada de espaço muito rápido. Mas vamos seguir. O Rafinha, como eu falei, ele fez um gol, não, fez 2 gols e deu uma assistência. Uma assistência para o Dani Olmo e mais 2 gols na partida. O Rafinha está sendo o jogador mais determinante desse Barcelona. O Rafinha é o jogador mais importante desse Barcelona. Porém, o que me preocupa é que em alguns lugares o Rafinha está sendo cotado junto com o Lamine Yamal para ser melhor do mundo. Ou seja, começou uma disputa ali meio que interna no Barça, mas muito mais feita pela mídia, né, do que tudo. Mas o que mais me preocupa é vendo que o Rafinha começaram a colocar ele naquela mesma maneira ali que fizeram com o Vinícius Júnior. Primeiro, o Lamine Yamal tem mais mídia do que o Rodri tinha na temporada passada. O Lamine Yamal tem mais bola que o Rodri. O Lamine Yamal é um atacante, assim como o Rafinha. O Lamine Yamal é chamado de novo Messi, não à toa. É um cara que é decisivo, é um cara que é muito bom de bola. E se ele fizer uma temporada não, uma semifinal e uma final daquelas, o Barcelona, sendo campeão, acho que o Lamine Yamal vence a bola de ouro. Mas se o Rafinha fizer uma temporada consistente como ele está fazendo, chegar na semifinal, for bem também, chegar numa eventual final também, se for muito bem, então a bola de ouro tem muita chance de ser dele. Mas guarda essa informação aí que a gente volta para ela. Lamine Yamal está chegando com a Rafinha para ser melhor do mundo, segundo algumas casas de análise de estatísticas lá na Europa. Ponto. O Barcelona tem a Copa do Rei, final contra o Real Madrid, dia 26 de abril, no sábado, e depois tem um jogo contra a Inter. Essa final da Copa do Rei, eu acho que o Barcelona vai rodar o seu elenco, tá? Eu acho que o Barcelona se vê um pouco mais na obrigação de vencer a Liga e uma Champions do que uma Copa do Rei. Não que vencer o Real Madrid não seja importante, nada disso. Mas eu tô falando que eu acho que o Barça vai botar, por exemplo, o Ronald Araújo para jogar, vai colocar o Gavi para jogar também, o Dani Olmo, e descansar o Pedri, o Lamine Yamal e Lewandowski, eventualmente, se ele se recuperar, né, contra o Real Madrid. Por quê? Porque quando você pensa no jogo da Inter, a Inter é um time que é muito mais concentrado, nem se compara, né, com o Celta de Vigo, e nem se compara também com o Atlético de Madrid. Foram os times que jogam dessa maneira, se defendendo, que o Barcelona enfrentou nessa temporada, tomou gol e teve mais dificuldade. A Inter é totalmente diferente. A Inter não se concentra e não derrete
defensivamente, na parte defensiva. E ainda assim consegue sair muito bem na bola longa, ou seja, na bola curta também, com Barella, com Mkhitaryan e Çalhanoğlu. É um meio campo completíssimo. Isso pode dar muito problema para o Barcelona. Além disso, a Inter faz muita superioridade numérica no meio campo. Por quê? Porque joga com 3 zagueiros e também 2 alas. Tudo bem que se você pegar a seleção italiana, o Lamine Yamal foi muito bem contra a seleção italiana e colocou todo mundo no chão, né? Mas isso não vem ao caso, até porque a Inter é a seleção italiana, é a seleção italiana. Assim como o Barcelona não é a Espanha. Mas, ainda assim, a Barcelona tem que ficar muito atento, o Hans Flick tem que ficar muito atento com o que ele vai fazer. O Celta de Vigo hoje derreteu, fez até um pênalti no final desnecessário, mas a Inter não faz esse tipo de coisa. O Barcelona tem que prestar muita atenção se quiser ir para a final da Champions League, principalmente se tratando que a Inter é um dos melhores times de jogar contra o melhor time de se jogar contra o Barcelona. Por quê? O estilo de jogo da Inter é um estilo de jogo totalmente oposto ao do Barça, porém é um estilo de jogo que bate de frente com aquilo que Hans Flick mais tem dificuldade, é achar espaços em defesas muito bem postadas. Quando o Atlético de Madrid fez isso, conseguiu, por um determinado momento, né, um bom resultado. Mas depois aí derrete também e o Barcelona não consegue virar a partida. Isso por La Liga. Quando o, peraí, o Las Palmas fez isso, venceu do Barça. Tem que lembrar disso daí. E não derreteu no final. Venceu do Barça. E é um momento da temporada que eu vejo o Barcelona que tá oscilando demais. Tá muito, muito, muito estranho. Porque, assim, essa vitória do Dortmund contra o Barça, você vê um time que se defendeu muito mal. A vitória do Barcelona contra o Alavés, antes do jogo do Dortmund, o Barcelona se defendeu mal. E ainda assim saiu com a vitória, porque Inigo Martínez foi muito bem individualmente, salvando um gol ali do Munir, que poderia sair. Perdão. Quando você pega agora esse jogo contra o Celta de Vigo, você vê a mesma coisa. Bola longa, os jogadores batendo cabeça, não conseguindo fazer a linha de impedimento direito, porque não tem ali os 4 jogadores titulares, né? E isso é muito estranho, inclusive, parece que só os 4 titulares treinam esse tipo de linha de impedimento. O Gerard Martin com muita dificuldade. E o Barcelona sofre 3 gols na mesma jogada, praticamente. Bola esticada para o Borja Iglesias, gol no contra-ataque. Bola esticada ali para o... Foi o Tapia? Eu não lembro mais. Gol no contra-ataque também, gol do Borja Iglesias. Todos os gols foram no Borja Iglesias, mas todos os gols ele saiu de frente com o Chesney. Se isso acontecer com Lautaro Martínez ou Marcos Thuram na Inter, vai ser muito problemático, porque você pensa, a Inter é um time que não sofre gols, sofreu 5 gols na Champions League até agora. É uma defesa intransponível, praticamente. Uma defesa que sofre pouquíssimos gols. Eu não sei em números absolutos, mas eu acho que é a melhor defesa da Europa. Se não for a melhor, tá entre as 2 melhores. Enfim, o Barcelona é um dos melhores ataques, realmente. É um duelo de antagônicos, como eu falei. Porém, a Inter tem um estilo de jogo que dá muito trabalho ao Barça. Rafinha, sendo o cara aí protagonista, o cara que pode desequilibrar a partida, assim como o Lamine Yamal, tem que estar muito atento, como ele não estava, por exemplo, no jogo de hoje, principalmente no começo da partida, contra o Celta. Ligou muito ali a chave no final. Quando o Barcelona sofre o terceiro gol, liga uma outra chave. Mas eu vejo o Barça um pouco diferente, em meio de comportamento, em meio físico mesmo. O time está sentindo realmente os jogos de La Liga, Copa do Rei e também Champions League, tudo um em cima do outro. Isso é muito complicado, porque ainda tem o junho, né? Tem o Super Mundial de Clubes e eu quero ver se o Barcelona vai ter perna para chegar lá. Até agora tá tudo ocorrendo muito bem, criando uma gordura na Liga, são 7 pontos de vantagem, podem perder uma partida aí que tá tudo bem, tem 4 pontos ainda, mas ainda assim é meio complicado de você largar de mão uma competição para focar em outra, ou até ter que rodar o seu elenco para focar em outra competição. Então, veremos o que o Barcelona vai fazer. Eu acho isso muito problemático. Eu acho também que o Rafinha, tendo já o Lamine Yamal aí, colocando ele como também um dos melhores jogadores do mundo, eu acho isso muito difícil, isso também muito complicado pro Rafinha, porque é o cara aí que estava sendo absoluto na temporada e agora começaram a colocar uma outra pessoa como postulante a esse título e não o Rafinha.
Então é muito difícil, muito difícil. Na Europa, esse tipo de coisa está acontecendo com bastante frequência. Então não sei se o Rafinha vai ser o melhor do mundo. Merece? Merece. Na minha visão, é o melhor jogador sem comparação. O Salah está em segundo e em terceiro o Pedri. Não colocaria o Lamine Yamal. Mas veremos o que acontece. O Rafinha até esse momento é favorito, mas como eu falei, se ele não fizer uma boa eliminatória contra a Inter, não fizer um bom jogo contra o Real Madrid na final da Copa do Rei e o Lamine Yamal se destacar nessas partidas e até no eventual final contra, sei lá, Paris Saint-Germain ou Arsenal, eu acho que vai ser o Paris Saint-Germain, então o Rafinha perderia esse título. E a gente, mais uma vez, reclamaria de complô. E realmente é o que parece. Quando o Lamine Yamal aparece como um dos melhores do mundo, nesse momento da temporada, é muito estranho. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, eu espero realmente que as coisas funcionem de forma diferente lá em Barcelona, como foi em Madrid. Enfim, rapaziada, não sei o que você acha. Eu acho que o Rafinha vai ser o melhor do mundo, não sei o que você pensa. Não sei se você acha que o Rafinha é esse jogador em todo, se ele é só mídia, se ele tá fazendo uma temporada que é uma coisa que é muito desconexa da carreira dele. Enfim, ele cresceu muito, é verdade. Saiu do Leeds e foi pro Barcelona e começou a jogar bem. Nessa temporada com o Hans Flick, aprendeu muito na carreira. Já errou, já acertou demais, mas é um cara que nunca desistiu. Isso daí é um fator importantíssimo. Parabéns ao Rafinha, parabéns ao Barça pela temporada até agora e parabéns ao Barcelona por essa vitória espetacular em cima do Celta de Vigo. Um 4-3 que vai ficar marcado. E que semana, né? Semana que o Arsenal bate o Real Madrid, empate em 2-2 um jogaço entre Bayern e Inter, o Dortmund vence o Barcelona por 3-1 e também a gente ter esse jogo agora do Barcelona contra o Celta de Vigo, que foi um puta jogo. Enfim, rapaziada, e teve o jogo do United, né? United e Lyon foi um jogaço também, e foi nesse estilo. E Bodoglin de Lazio também foram nos pênaltis. Enfim, foi a semana daquelas de futebol. Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto, até a próxima.